Em um programa anterior do ASN TV, você viu que nós conversamos sobre Daniel capítulo 11, sobre a profecia do rei do sul, do rei do norte. Quem são exatamente essas figuras? Vamos entender um pouco mais no programa de hoje, quem elas representam, qual a relação delas com ditaduras de esquerda, com Islã, o que isso tem a ver? Conversando agora com o Dr. Vanderlei Dornelles, ele é teólogo, também tem doutorado em comunicação e vai tirar essas dúvidas conosco a partir de agora. Então algumas pessoas entendem que Amon, Moabe e Edom em Daniel são uma representação destes cristãos sinceros que estão em Babilônia, não guardam o sábado, não guardam a lei de Deus, não têm a noção do juízo investigativo, né? Que vão sair de lá e vão se juntar ao povo remanescente. No entanto, a Babilônia no Apocalipse não é só uma representação das igrejas cristãs que não guardam a lei de Deus. A Babilônia no Apocalipse é o resultado de um sincretismo de todas as religiões da Terra nos últimos dias. Então, um grande grupo deve sair dessa grande coalizão para se juntar ao remanescente, porque são pessoas que, apesar de não terem o conhecimento completo da vontade de Deus, elas são fiéis e sinceras a Deus no que elas conhecem de Deus. Agora, por que Daniel usaria os nomes, né, Amon, Moabe, Edom, Moabe e Amon? Então ele provavelmente estaria pensando, ou a profecia tem sido dada para ele, né, para apontar para algumas nações específicas. E como hoje, nós ao olharmos para a geografia da Palestina, né, enxergamos uma coincidência assim interessante. A coincidência é o seguinte, que exatamente no território que era dominado pelos descendentes de Edom, Moabe e Amon, é onde hoje estão as nações que têm de 90% a 99% de muçulmanos. A Jordânia, o Líbano, a Síria, né? Bem próximo dali, começou a religião de Maomé, que restaurou o monoteísmo naquela região e se tornou uma religião dominante. E tomou conta desses povos. Então, à direita do reino de Judá e de Israel, nós temos essas nações e essa presença forte, né, do islamismo. Além disso, os muçulmanos reivindicam que eles são descendentes espirituais de quem? De Ismael e de Abraão. E até dizem que a Caaba, que é o templo, né, principal da Arábia, está no local exato, né, em que Abraão teria feito com Ismael um altar a Deus. Então, esta reivindicação que eles fazem, para a qual eles têm muitas evidências, de que eles têm uma raiz, né, também em Abraão, é muito interessante. E ao considerar a profecia de Daniel, é olhar para aquele mapa, né, e perceber que ali há então esse predomínio dessa religião que é opositora de Israel. E aí Daniel fala que esses povos inimigos de Israel, no seio deles há pessoas que vão escapar do domínio do rei do norte nos últimos dias. É possível, né, nós pensarmos que a pregação da verdade presente deverá, portanto, atingir também essa geografia, né, e pessoas sinceras dali que adoram Alá como o Deus verdadeiro, o Deus criador, né, o Deus que vai julgar o mundo, o único Deus, né, possam ser as pessoas ou os povos, né, previstos aí por Daniel. Então Daniel não está falando que nações inteiras vão se converter, mas que as primícias, que o remanescente, né, aqueles fiéis que não praticam o terrorismo, né, que respeitam a vida criada por Deus, que amam o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, essas pessoas poderão ouvir a chamada "sai dela, povo meu", e também se juntar ao remanescente. E um ponto importante, Felipe, é que há muita importância dada ao criacionismo entre os muçulmanos. Inclusive, uma das maiores sociedades criacionistas do mundo é muçulmana. Então, há muitos pontos de contato, né, entre o remanescente bíblico e um possível remanescente também do islamismo, como descendentes de Abraão, que adora o Deus verdadeiro e que tem sensibilidade, né, para a vontade de Deus. É claro que, ao falar do islamismo, a gente deve ter sempre o cuidado de evitar duas coisas importantes. Né? Primeiro, nós nunca podemos interpretar as guerras de hoje, né, a guerra contra o terrorismo, como se fosse uma guerra profetizada.
Não, as profecias não apontam para uma guerra entre o Ocidente e o Oriente Médio. Essa é uma pergunta bem recorrente. Não é possível ver o rei do norte como sendo o Ocidente e o rei do sul como sendo o Oriente Médio ou o islamismo. Não, isso não está representado, não há suporte bíblico, né, para essa leitura. Agora, quando nós pensamos no anúncio, né, da verdade presente nos últimos dias, chamando os fiéis de Deus, de todas as religiões, mas especialmente daquelas que possivelmente Deus diz na sua palavra, né, as que são chamadas pelo meu nome, aquelas que adoram o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, né? Então possivelmente a gente tenha aí essa representação. Então Deus não está falando de nações inteiras que vão se converter, mas de remanescentes, fiéis que há, né, espalhados por aí e que vão ouvir a chamada de Deus nos últimos dias, né, pela graça dele. Doutor Vanderlei, fala um pouquinho então para nós a respeito de como é que funciona essa questão das profecias e a história, e o desenrolar da história. Parece que à medida que vai passando o tempo, a história vai apresentando novos elementos para a interpretação profética. Isso é real ou o que foi definido já, o que já foi interpretado da profecia é estanque, não tem como se alterar mais?